E agora, a gente está aqui com a nossa nova entrevistada, primeira mulher no programa, fico até nervoso de dizer isso, mas é uma pessoa muito importante, tem um trabalho muito rico para falar sobre a Amazônia, numa visão diferente do que o comum, né? E vamos falar sobre esse assunto melhor agora com a Marcela Bonfim. Olá, tudo bem? Marcela, deixa eu te perguntar, teu trabalho agora é intitulado como Amazônia Negra, né? É isso? Então, se chama Reconhecendo a Amazônia Negra, né? Povos, costumes e influências negras na floresta. Na verdade, a gente conta sobre esse processo, né? De reconhecer um espaço onde existe muita riqueza, todo mundo vivencia, todo mundo, enfim, troca, compartilha. Diversidade, né? Mas não reconhece. Exatamente por esse processo de ter muita diversidade. Rondônia é esse lugar. Rondônia é uma terra muito cosmopolita, ela tem de tudo. E essa, eu acredito que seja a identidade de Rondônia, essa miscelânea. Embora a gente tenha que sempre reafirmar que essa miscelânea é parte de uma história muito contemporânea, né? Que esses pioneiros, eles chegaram aqui já no trem de uma história, já que já acontece desde essa formação indígena. Quando a gente costuma falar de Amazônia, vem no nosso imaginário uma terra indígena. E a gente, tá certo, mas o Brasil todo, a América, na verdade, toda ela é indígena, né? A gente fala do Peru, a gente fala da Bolívia, a gente fala da Colômbia, Venezuela, Estados Unidos, né? Enfim, a gente está dentro de um território indígena. E essas ocupações, né, agora, recentemente na Amazônia, quando a gente fala sobre ela, dificilmente você vai ouvir primeiro alguém falar sobre uma ocupação negra. Não. Vamos falar de ciclos econômicos, vamos falar de outros atributos que encobrem, que invisibilizam esse processo chamado negritude. E quando a gente começa a desmiuçar, conviver aqui no bairro Caiari, aqui no Mocambo, quando você começa a olhar aqui em Santo Antônio, você começa a andar na cidade, a periferia, você começa a viajar a Guajará-Mirim, você vai para o Vale do Guaporé, você começa a notar que há algo diferente. E principalmente se você tem a oportunidade de conhecer a festa do Divino Espírito Santo do Vale do Guaporé, que está aqui há mais de 123 anos, sustentando uma fé católica através desses negros, né? Que chegaram há muito tempo atrás, né? Vamos lá, 1750, 60, 70, a gente tinha já esse primeiro fluxo. A gente não pode nem falar de primeiro, porque a gente tem que pensar numa terra onde tem muita circulação, né? Querendo ou não, quando as pessoas vão falar de Rondônia, né? Por exemplo, a mim, eu estou aqui há 10 anos. Quando a pessoa vai falar de Rondônia, vai falar, você não é daqui, né? Mas assim, eu pergunto, quem não é daqui? Quem é daqui, na verdade, quem né? É daqui, né? São os indígenas, vamos lá. O resto são esse fluxo que acontece no Brasil o tempo inteiro. É gente subindo, a gente descendo, a gente que estava lá embaixo e vai para um lado, vai para o outro. E a Amazônia é esse celeiro, é esse esteio, mas a gente nunca, andando por aqui, a gente já percebe até que os processos mais consolidados, ele tem essa força indígena, né? Quando você vai para o Vale do Guaporé, por exemplo, você está lidando lá com os remanescentes quilombolas, aquela região inteirinha. Ela é formada dessa população e misturada ao contexto, lá a gente está falando de uma faixa de fronteira e estamos falando de um processo ali que é indígena, mas que tem muita cultura, né? Então, essa Amazônia Negra, ela vem para celebrar, né? Hoje falar sobre ela para mim é uma coisa muito importante, ao mesmo tempo que eu venho falando desse processo que é a negritude, por exemplo, do meu corpo, né? Aí se você vai colocar, são dois corpos sem o devido reconhecimento, né? Você está dentro do Brasil hoje, tentando enegrecer. Você nasce, uma criança no Brasil nasce com 300 anos nas costas de história deteriorada. Quando ela se vê no espelho, ela não quer ser negra, né? Então, esses processos também invisibilizam. E a Amazônia também é esse mesmo corpo, né? Então, falar da Amazônia através desse meu percurso de enegrecimento também, de reconhecimento, olha, mulher negra, e todas as potências que isso podem trazer para uma pessoa, o reconhecimento é uma palavra muito importante, ela é mais do que uma palavra, ela é uma força, né? Que traz para a gente à tona tudo aquilo que a gente, né? Que a gente pode transformar.
E hoje, para mim, essa Amazônia Negra, eu falo para você que ela me transforma a cada dia, né? Esse é o teu trabalho atual, Amazônia Negra, e é muito interessante só de falar do título, porque assim, a palavra Amazônia já reflete para nós uma imagem, né? Amazônia, eu já penso numa onça, já penso num índio, Vitória Regia, uma parada assim. Para eu que sempre morei na região norte, imagina para quem é de fora, né? Não, aí acrescenta o indígena, a flecha, é todo aquele... E o negro. Pois é, e o negro, né? É por isso que hoje, quando eu falo da fotografia, eu estou falando muito mais dos processos imaginários do que a própria fotografia em si. Porque quando a gente vai falar de imagem, a gente está falando de uma série de imagens. Olha, existe uma fotografia aqui, só que ela pensa de uma maneira, então é uma imagem, você pensa de uma maneira, é outra imagem, eu penso de uma maneira. Então, o que me interessa hoje é a gente discutir por onde passam esses processos, né? Quando a gente vai falar sobre a história do negro, a gente pouco tem. E quando tem, é o processo de vitimização, é um processo muito duro, onde a gente tem outras coisas para falar. Parece um pouco duro dizer isso, mas às vezes quero explicar uma negritude com uma foto de um fotógrafo não negro, né? Então é meio complicado. Tu, como negra, eu acho que tu fotografaria algo mais forte, né? Para me explicar isso. Eu vi o teu trabalho assim, né? É uma visão de um negro mesmo sobre os negros. Então, mas esse não é um problema, assim. Que eu falo, jamais desabilitar uma pessoa, porque o assunto do negro não é só dele, não. É inclusive do branco. E quando eu falo branco, não é o fenótipo. Quando eu falo da imaginação, a gente se desvincula um pouco do fenótipo e vamos trabalhar o que a gente tem na nossa cabeça. Hoje o pessoal fala sobre uma linha que é uma linha decolonial, outros falam que é anticolonial. Existe hoje um embate na academia que vem para trabalhar o nosso pensamento mesmo. O escravo é completamente diferente do escravizado. Eu me achava sempre escrava. Quando eu descobri que eu fui escravizada, mudou tudo. E quando eu descobri que o negro não é uma coisa só, porque pra gente passar negro, não, são muitas coisas. O corpo do negro é um corpo que não dá pra se mensurar, não tem mensuração, porque dali se extraiu a música, dali se extraiu tanta culturalidade que a gente usufrui diariamente e não dá o crédito. E é exatamente nesse processo que eu me interesso, é falar sobre a história dessa imagem. Porque essa história dessa imagem vai mudar a cabeça do meu amigo, que tem o fenótipo branco, mas pode ter uma cabeça embranquecida menos ou mais. Eu estou falando de um pensamento, que é esse pensamento que embranquece as pessoas. Me embranqueceu. Até os 25 anos eu tinha muitos comportamentos que não eram meus. Então é exatamente o reconhecimento, esse reencontro com a gente mesmo. É um caminho de volta para casa, onde a própria Amazônia está aprendendo a ser negra, mas aprendendo a ser negra sendo já. A gente está falando de barbadianos. Aqui em Porto Velho, do Triângulo, do Mucamo. E construíram a cidade de Porto Velho, né? Foi, institucionalizaram saúde, educação, né? Trouxeram para cá culturas que ainda esse lugar, né, que se misturaram muito bem, porque hoje, né, é da cidade, gente, é um patrimônio da cidade. A gente está falando do Maranhão, eu conheci o Maranhão aqui em Rondônia. Olha que loucura. E dali eu fui correndo pro Maranhão, falei, eu amei. Conheci o Pará aqui, conheci o Amazonas aqui, eu conheci o que é uma beirada. Então, assim, quem que é de fora, quem que é de dentro? Para mim, de fora é aquele que pensa fora e o de dentro é aquele que está aqui. Eu acho que eu sou muito de dentro. Eu falo que hoje eu tenho utilizado muito a música como suporte da imagem. Porque a imagem, ela tem vários suportes. Olha, você é o suporte da sua imagem e eu sou o suporte da minha. E nós sabemos o que nós carregamos. Porque esse é nosso primeiro encontro com aquilo que a gente vai encontrando no meio do caminho, né? Então é muito importante a gente elucidar esses processos e é muito importante a gente saber construir. Hoje o que eu digo, o que eu faço, o que eu penso é construir uma nova narrativa, onde dela surjam outros frutos, porque, cara, você imagina se os quilombolas tiverem acesso a uma ferramenta de fotografia, se tiverem acesso aos meios de circulação das suas histórias. Eu acho que, para mim, a oralidade é muito importante. Hoje, cantar, usar a música como um suporte imagético é muito essencial. E, poxa, hoje eu canto, né? Desde Zezinho Maranhão, eu fui da beira renascer, rondoniana. Eu me sinto rondoniana, né? Eu me sinto de dentro, porque eu vivo aqui. Eu acho que a energia, sabe, se complementou, acolheu.
E quando eu cheguei aqui, as pessoas já me receberam assim, com muito carinho, mas algumas me disseram, você só veio ganhar dinheiro? Eu escutei isso também, mas pessoas que eram de fora. Porque aí eu comecei a entender uma dinâmica que eu comecei a ressignificar aquele momento, que não foi fácil, quando eu cheguei até entender o tempo e o espaço. A gente precisa saber, aquela coisa de você buscar o seu lugar, sabe? Tem uma autora, Djamila Ribeiro, que ela fala, ela trouxe simplesmente aquilo que faltava, porque o pensamento negro, ele é muito essencial. Hoje eu tento, a partir da imagem, construir um pensamento negro, o meu pensamento negro, uma forma de pensar, de ressignificar as coisas. Porque você pensa, um negro, na época do açoite, qual é a motivação deles para acordar no dia seguinte? Muitos deles nem acordavam. Para a gente chegar até aqui, olha, quanta luta, rapaz. Então, a gente está falando de um processo de resistência que já existe. E o que foi de imaginação, né? O que foi de um pensamento positivo, o que foi de uma força. E essa força que a gente hoje tenta acessar, né? Aqui é uma terra muito forte. Aqui é uma terra, Rondônia, eu falo assim, eu tenho uma gratidão e um pertencimento muito enorme por essa terra, né? Bebi a água do Madeira já era, né? Tem um Beradelia que canta essa música brilhantemente e que é nossa. Tem um venezuelano aqui também que ele gosta muito de dizer essa frase. Mas não é? Ó, o autor da música tá aqui, ali, ó. né? Como diz. Então é isso. Poxa vida, são caminhos, são pistas que para uma pessoa que vem de fora é difícil ela juntar e perceber tudo isso. E até para quem está dentro, né? E é a mesma coisa, a negritude. Poxa, existe o pensamento embranquecido que entrou na cabeça do branco e do negro também. E foi se condicionando, o negro foi apreendendo que não, eu não sou. E hoje nós estamos aí, também tendo que aprender a ser negros. Retomar esse orgulho, né? Essa identidade. Esse lugar. É mais amplo ainda. Ser negro é um lugar. É ser um lugar. O corpo do negro é um corpo político. Hoje eu sempre estive na frente da imagem, ali exposta. Porque quando você vê um negro no jornal, é a minha imagem. Automaticamente é a minha imagem, né, que você está vendo. Mas hoje estar do lado de trás da fotografia é uma outra situação. É um corpo político ali. A gente tem que fazer. Então, falar sobre imaginação, para mim, é o maior processo de estar ali, sabe? De estar ali explicando algumas questões que o mundo da fotografia ainda não apreendeu. Por quê? A mesma história do Capital, ela acompanha a história da fotografia, a história da arte, a arte por si só, né? No Brasil, olha que ponto interessante de ressignificação. Hoje a presença do negro, ela vem ressignificando essa arte. Pera lá, não, cara, eu vou falar, porque ela tá... Arte, não, a cultura, não, é o meu corpo. O corpo do negro é um negócio muito grande, não se dimensura, é grande demais. E é assim, hoje é se apropriar daquilo que é seu mesmo. Tem música aqui dentro, tem dança aqui dentro. Porque o teu trabalho não é só fotografia, né? É fotografia, música, o que mais? Tem algo mais? Eu já passei pelo teatro, já fui mãe preta. Mãe preta, do Baixo Madeira. Mãe preta, a minha imaginária é uma mãe preta. E eu fiz a peça, eu nunca tinha conhecido Mãe Preta, nem visto uma foto dela, porque todo mundo disse que não tem foto da Mãe Preta. Mas eu incorporei a Mãe Preta. E depois que acabou o espetáculo, As Nove Luas, né, de Fabiano Barros, a gente apresentou em vários lugares do estado, no Acre, aqui em Porto Velho, várias vezes. Quando eu fiquei sabendo, depois que acabou tudo, que Mãe Preta não era negra, mas a imagem dela, por ser uma pessoa que trabalha com a medicina espiritual, olha a imagem que ela tem. E pelo nome, né? Quem não conhece... Mas ela ganhou, mas antes de ser Mãe Preta, esse processo dela levou a esse posto. Que para mim não é um nome, é um posto, né? É uma coroa, né? Sim. Então é isso. Teatro... Música. Me ajudou muito. O teatro foi o primeiro desafio, assim. A música vem acontecendo agora, a descrição dessas imagens. Até mesmo porque uma imagem, ela tem esses multilados, é multidimensional. Todo mundo cria imagem o tempo inteiro, gente. A gente pensa pela imagem.
Então a música a gente já cria, mas assim, existe uma narrativa mais exposta. Então é essa imagem que agora a gente tá tentando sugerir, como uma forma da gente trazer à tona essa Amazônia Negra no centro do debate. Né? Eu acho que Rondônia é um lugar propício para isso. Eu terminei recentemente uma circulação pelos as 10 capitais da Amazônia Legal e vi, poxa, eu me senti muito segura nesse lugar. E também dizendo, não, Rondônia é um lugar de se debater a Amazônia Negra, inclusive, sabe? Por ser tão diversa de populações. E olha, nós temos recentemente fluxos, diásporas importantes, o Haiti, a própria Venezuela, né? Então a gente está falando o tempo inteiro desses trânsitos. E daqui para frente a gente vai estar falando quem é daqui, né? É muito legal. Esses 10 anos... Chegou primeiro, as discussões vão, né? Não, a gente já sabe que os pioneiros, eles chegaram, mas... Enfim, não vamos tirar essa nomenclatura deles jamais. E Marcelo, te perguntar, com o teu trabalho, qual é o público que tu pretende atingir, né? Ou não tem geral? Olha, eu gostaria de atingir a humanidade das pessoas, porque a gente perde esse processo de humanização, né? É isso. Negros e brancos e negros, porque todo mundo precisa ressignificar alguns pontos. O negro precisa se ressignificar como negro e puxar esse corpo invisível, né, que existe dentro de nós. Ele pode estar na religião evangélica, ele pode estar na religião que ele quiser, mas tem uma coisa que é dele e ele precisa se apropriar, conhecer, ou no mínimo não ser ignorante à sua história. Recentemente a gente já gravou um videoclipe, eu, Thiago Mazeiro, foi a Gabriela Ribaldo lá do Rio de Janeiro, uma cineasta que passou por aqui. A letra de Dom Lauro me acompanha há 3 anos no Amazônia Negra e esses tempos eu andei ressignificando e isso acabou criando uma musicalidade, ou eu descobrindo a musicalidade da música. Mas né? aí a gente vai colocar esse clipe no terceiro bloco para finalizar o programa. E aí a gente vai conseguir, né, te ouvir, ver essa tua postura cantando. Sim, tá bom? Ilhados. Isso. E eu te agradeço, tá Axé. bom? Pelo seu tempo. Eu que agradeço. Por essa aula que tu tá dando para nós, nos ensinando. Tempo somos nós. Tá bom? E é isso. Quem quiser entrar em contato... Marcela Bonfim, tem o Instagram, Bonfim_Marcela. Fechou. E o Reconhecendo a Amazônia Negra. E a gente se encontra por lá. Fechou. E pela vida. Isso aí. Essa foi a Marcela Bonfim. Até a próxima. Axé.